Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, e assim vai indo. Então, Abraão morre, tem Isaac. Isaac morre, Deus levanta Jacó. Jacó morre, levanta José, que foi o governador do Egito. José morre, Deus levanta Moisés. Moisés morre, Deus levanta Josué. Então, se a gente for ler até de Gênesis até Juízes 3, a gente vai ver uma história muito longa com Deus e Israel. Que muitos sabem que Deus ele havia feito uma promessa com Abraão e com Isaac e Jacó. Era uma aliança que ele fez com Abraão, né, e com a geração, com os descendentes de Abraão. Então, Deus permaneceu fiel a essa aliança. Só que o povo não. Houve muitas vezes onde o povo, eles voltaram às suas velhas práticas, voltaram a adorar outros deuses e esqueceram de o que Deus tinha feito com o Egito, que Deus tirou eles do Egito e levou eles até a terra prometida. E aqui em Juízes 3, fala de um cara que a gente ouve muito pouco dele. Na verdade, eu nem tinha escutado ouvir falar dele, mas eu comecei a ler e eu achei muito interessante. E vamos lá. Juízes 13, versículo 7. Diz assim: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor e o seu Deus, e prestaram cultos aos Balins e a Asará. Acendeu a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxuã-Risetaim, não sei como fala, gente, rei da Macedônia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele de tal modo que ele liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxuã-Risataim, rei de Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Aqui a gente vai ver que o povo de Israel, mais uma vez, tinha se voltado aos deuses e aos ídolos. E aqui em Juízes 2, vai falar, no versículo 10, fala assim: depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito em Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e o prostraram culto aos Balins. Abandonaram o que Deus havia... Vamos lá, de novo. Abandonaram o Senhor dos teus antepassados e o que havia tirado do Egito. Seguiram adorando vários outros deuses ao seu redor, provando a ira de Deus. Então, aqui fala que levantou uma nova geração. Elas haviam esquecido o que Deus tinha feito com Israel. Eu preciso muito que vocês prestem muita atenção, porque ela vai parecer um pouco... até eu chegar onde eu quero chegar, pode ser que vocês não estejam entendendo, mas mais para frente vocês vão entender o que eu quero dizer. Então, aqui a gente viu que o que Deus tinha feito com Israel e a aliança que Deus tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó, e Deus foi fiel até o fim dessa aliança. E aqui fala que nasce uma nova geração, e essa geração, elas não lembram o que Deus tinha feito com aquele povo no Egito. Então, Deus levanta Otoniel. E aí, a gente sempre vai ver, daqui em diante, a gente sempre vai ver coisas assim. Deus sempre está levantando alguém. Deus sempre está levantando um remanescente. Sempre tem alguém que permaneceu. Vocês estão conseguindo entender? A gente vai começar a ver que as pessoas que, muitas das vezes, os remanescentes, na verdade, na maioria das vezes, os remanescentes são pessoas que a gente nem ouviu falar. Aqui a gente vai ver, Otoniel,
Eude, Sangar. Então, são pessoas que não eram conhecidas, pessoas que a gente ouve falar uma vez, que ela está destacada apenas uma vez na Bíblia. E essas pessoas, Deus levantou para que libertasse Israel, e que lembrasse Israel do que Deus tinha feito no Egito. Então, na verdade, Deus está levantando uma pessoa para lembrar Israel. Então, quando Israel se voltava aos outros deuses, quando Israel começava a prestar cultos para outros deuses, quando Israel começava a cometer perversidade, começava a voltar às suas velhas práticas, Deus levantava um libertador para falar: olha, Israel, lembra o que eu fiz com o seu pai, talvez com o seu avô em Israel, no Egito? Então, Deus está sempre levantando alguém para lembrar Israel. Eu falei bastante isso porque eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. A gente vai ver também, mais para frente, que Deus levanta Débora. Débora, ela liderou Israel. E ela não podia ir para a guerra, mas ela se levantou como mãe de Israel. O que eu quero dizer essa noite é que, cadê os remanescentes no nosso meio? Sabe, nós estamos passando por um tempo muito difícil, onde muitas pessoas têm perdido parentes, filhos, e a gente tem andado muito distraído, a gente tem andado dormindo, e aonde estão os remanescentes no nosso meio, sabe? Aqueles que permaneceram, aqueles que foram fiel a Deus até o fim, aonde estão esses no nosso meio? A gente, cara, é muito fácil a gente se distrair num tempo como esse. Mas eu queria te dizer nessa noite que a igreja, ela fechou, mas Deus continua sendo o mesmo. Sabe? Jesus continua se movendo, Deus continua fazendo as coisas dele, as maravilhas, os prodígios. Ele continua fazendo o que ele tem que fazer. Então, na verdade, às vezes a gente acha que Deus parou de fazer tudo. A gente pensa que, porque dessa pandemia, com esse vírus, Deus deixou de ser quem Ele é, mas Ele continua sendo quem Ele é. Mas a questão, Deus, Ele permanece o mesmo, hoje, amanhã, sempre, ontem, Ele continua sendo o mesmo. Mas será que nós continuamos sendo o ramo? Aqueles que permaneceram, os remanescentes? Eu queria falar um pouco também em Levítico 6, vai falar sobre os sacerdotes, né? Na verdade, em Números, ali a gente vai ver a construção, né? Em Êxodo, em Números, a gente vai começar a ver que Deus manda construir um tabernáculo, a tenda de encontro. E Deus levanta o primeiro sacerdote a ser levantado é Abraão e seus filhos. E os sacerdotes, eles eram responsáveis de ministrar diante do Senhor. Então, as pessoas, elas pecavam e elas chegavam com as suas ofertas, elas davam na mão do sacerdote, e o sacerdote entrava dentro do tabernáculo, ele entrava dentro da tenda de encontro, e eles apresentavam perante a Deus aquele sacrifício. Então, eles eram responsáveis por aquela oferta. Então, sacerdote nada mais é que uma pessoa que se coloca no pecado do outro. Porque muitas das vezes, na verdade, cada pecado era uma oferta diferente, certo? Depois vocês estudam em casa, depois vocês vão ver que para cada pecado era preciso fazer um sacrifício com um animal diferente. Então, as pessoas, eu pequei, sei lá, eu pequei o meu pecado pessoal. Então, eles falavam, você traz aqui esse animal, traz aqui esse tipo de incenso, e aí eles apresentavam perante a Deus aquela oferta. E o que eu acho muito interessante é que a gente vai ver que Levítico 6 fala um pouco sobre isso. Ele vai falar, vamos lá para a gente ler. Levítico 6. Vamos lá. Levítico 6, 8.
fala aqui, vamos lá. O Senhor disse a Moisés: dê esse mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca dos holocaustos. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois, trocará de roupa e levará as cinzas para o acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve se apagar. Então, a gente vê mais uma responsabilidade dos sacerdotes. Eles não podiam deixar o fogo apagar. Os sacerdotes, eles eram responsáveis por todos os dias de manhã pegar as cinzas, colocar do lado do altar e colocar lenha novamente. Então, quer dizer que os sacerdotes, eles sempre tinham... Essa era a palavra correta, gente? Essa era a função deles. Eles serviam para todos os dias de manhã tirar os cinzas, colocar a lenha, tirar as cinzas, colocar a lenha. E assim era todos os dias da sua vida. E isso se passava de geração em geração. Não é porque Abraão e seus filhos morreram que isso acabou. Não, era de geração em geração. Aquele povo tinha que seguir esses princípios. E o que eu quero dizer? Que não é que às vezes a gente tem uma visão muito distorcida de altar. Muitas das vezes a gente vê o altar apenas como esse ambiente onde eu estou agora, mas não é isso, sabe? O altar somos nós, o altar está dentro de nós. E os remanescentes, eles têm algumas características. Uma das suas características é que eles oram, eles gemem, eles não se misturam com esse mundo, eles têm ódio do pecado, eles têm repúdia do pecado. Os remanescentes, eles suspiram pela vinda de Jesus, eles suspiram pelo céu. A verdade é que eu não quero dizer que os remanescentes, eles não pecavam, mas eles buscavam em Deus uma força para não pecar. Então, não é que eles não eram seres humanos, que eles eram, seres celestiais, não. É que eles pecavam, ou eles tinham seus pecados, mas eles buscavam força em Deus para não pecar. Então, eles odiavam o pecado, eles tinham repúdia do pecado. Então, eu achei muito interessante, quando eu comecei a pesquisar, eu falei, uau, cara, cadê os remanescentes, sabe? Será que nós temos sido nesse tempo remanescentes? Será que nós temos permanecido no lugar? Será que nós estamos colocando lenha no altar? O altar continua sendo o mesmo. O fogo continua, mas nós precisamos colocar lenha no altar. Sabe, os sacerdotes, eles eram, essa era a responsabilidade deles. Eles não podiam deixar o fogo se apagar. E não é porque o culto parou que o fogo parou. Não é porque a gente não está sentindo Deus que Deus parou de se mover. Sabe, esses dias eu estava na minha casa e eu estava com... eu tenho feito alguns estudos, eu tenho estudado bastante nesse tempo, mas eu estava com saudade de ouvir Deus falar comigo, sabe? E aí eu falei, cara, eu estou com saudade de ouvir Deus, sabe? Eu estou com saudade de sentir, de ouvir a voz dEle, sabe? E aí, minha mãe veio para a igreja, meu pai não estava em casa. E aí eu falei, vou fazer um bolo. E aí eu comecei a fazer um bolo. E eu coloquei uma música na televisão e deixei rolar a música. E aí eu senti como se algo estivesse me falando para mim parar. E eu falei, cara, tá muito forte, era uma coisa incontrolável. E aí eu fiz rapidão o bolo, coloquei no forno, e enquanto o bolo estava no forno, eu parei.
eu sentei no sofá e, cara, real, foi uma presença, assim, foi algo assim, eu estava com tanta saudade daquilo, sabe? Eu estava com tanta saudade de apenas sentar assim e começar a sentir, sabe, a simplicidade, a mansidão de Deus, e começar a ouvir a voz dEle. E eu comecei a falar: Jesus, eu estava com saudade de você, Jesus, eu estava com saudade da tua voz. Me perdoa porque eu estava dormindo, Jesus. Me perdoa porque eu estava disperso. Me perdoa, Jesus, mas eu não quero sair deste lugar. E eu comecei a ansiar este lugar. Cara, isso não quer dizer que eu sou melhor que você. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém. Sabe, porque eu tenho os meus erros, eu tenho os meus pecados, eu tenho... Mas naquele momento, eu pude perceber uma coisa. Que Deus, Ele continua falando. É apenas nós que não paramos para ouvir. Eu comecei a perceber, caraca, Deus, Ele estava falando e eu não estava sensível. Sabe, Deus estava falando e eu não parei para ouvir Ele. Então, nesse tempo, eu tenho percebido muitas coisas nesse tempo. E a gente não tem parado para ouvir a voz de Deus. A gente não tem parado, a gente anda distraído com tantas coisas. Sabe, eu estava lendo a Bíblia, eu não deixei de ler a Bíblia. Mas sabe quando você fica tão assim, que você acaba se distraindo com tantas outras coisas e, cara, cadê a voz de Deus? E eu falei, mano, eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz dEle, eu preciso ouvir, eu não vou parar enquanto eu não ouvir a voz de Deus. E aí, naquele dia, na simplicidade, eu estava na minha casa, mano, não tinha nada de muito naquele dia, sabe? Tipo, os instrumentos, não tinha nada, só tinha eu e uma música na televisão. E aí, eu senti Deus falando comigo. E eu queria, nessa noite, trazer isso para você, sabe? Que a gente possa despertar só o nosso quarto. O secreto é um estilo de vida com Jesus. O secreto é uma busca diária, contínua, sabe? É uma busca de todos os dias. Os sacerdotes, eles precisavam todos os dias pôr lenha no altar. Não era um dia sim, um dia não, um mês sim, um mês não. Era todos os dias pôr lenha no altar. Eles não podiam estar dispersos, eles não podiam estar distraídos, porque eles precisavam pôr lenha no altar. Eles precisavam tirar as cinzas do dia anterior e colocar lenha naquele altar. Que nessa noite, que Jesus em nós, sabe, que nós possamos nos levantar nessa noite como os remanescentes de Jesus. Aqueles que permaneceram, aqueles que oram, aqueles que gemem, aqueles que anseiam o céu. Que a gente possa ser essas pessoas. Que nós venhamos voltar e falar, Deus, o que está errado, Deus. Sabe, no final do ano passado, eu pedi uma palavra para Deus. E eu falei, Deus, me dá uma palavra para me caminhar 2020. E Ele me deu João 15. E, cara, eu não entendi, de verdade, de coração. Eu não entendi porque Deus tinha me dado aquela palavra. E aí, quando começou essa pandemia, eu comecei a falar, Deus, não me deixe de fora do que está acontecendo. Se o Senhor está movendo algo no espiritual, eu quero estar dentro, eu quero saber do que o Senhor está fazendo. Eu quero ouvir, eu quero saber o que os céus, eu quero entender o que está acontecendo. E aí, Deus me fez lembrar dessa palavra, de João 15. E, cara, eu vou te falar, essa pandemia foi exatamente João 15, sabe? Jesus podando. E eu vou te falar uma coisa, a poda, ela dói. Mas o fruto que permanece nele, o fruto que permanece fiel a ele, ele dá frutos. João 15 fala que o ramo que jogado fora, ele seca. Então, a gente vai ver que a videira, ela continua no mesmo lugar. A videira, ela continua dando seus frutos. Mas eu já não sei como os ramos estão. Não é porque o ramo foi jogado fora da videira que a videira vai parar de dar fruto. Ela vai continuar dando fruto.
Então nós precisamos nos preocupar de estar nele. Nós precisamos nos preocupar da palavra dele estar em nós. Porque o ramo que ele é jogado fora, ele seca. Eu queria finalizar aqui. Eu queria começar a finalizar com algo que Deus falou comigo também, acerca de as mulheres estéreis, sabe? Tem sido um tempo onde a gente tem visto, talvez para muitos tem sido um tempo estéril, onde a gente não vê resultado, onde a gente não vê os frutos. Esse é um tempo talvez de escassez, mas eu quero te dizer nessa noite que a gente pode gerar algo. A gente vai ver histórias de muitas mulheres na Bíblia, Ana, Raquel, Ruth, elas eram mulheres estéreis e Deus colocou fez com que elas gerassem. E eu quero profetizar na sua vida nessa noite que nós vamos gerar algo. E que quando isso passar, nós vamos dar a luz daquilo que foi gerado nesse tempo. Porque tem cada estação, e cada estação dá o seu fruto. E não é porque nós estamos passando por uma estação difícil que nós não vamos dar frutos. Talvez a gente não veja agora o resultado dos nossos frutos, mas quando isso passar, aonde estão os nossos frutos? Aonde estão aquilo que nós geramos? Sabe? É muito bizarro, porque a gente vai ver a história de muitas mulheres na Bíblia, que elas eram estéreis, elas não podiam ter filhos. Mas Deus concedeu a elas um filho. Então que nesse tempo de esterilidade, esse tempo que nós estamos passando, de ser estéreis, que nós possamos começar a gerar algo. Eu profetizo na sua vida que você comece a gerar algo. Comece a gerar algo espiritual. Comece a gerar algo em Jesus. Porque, cara, quando isso passar, aonde vão estar os nossos frutos? Sabe, nós precisamos estar preocupados com isso. E quando isso passar e quando tudo acabar, cadê os frutos? Cadê aqueles que permaneceram fiel a Deus? Cadê os remanescentes? Cadê aquelas virgens que estavam com suas lamparinas acesas? A gente precisa ter óleo, cara. Existe muita gente que está precisando da gente lá fora. Existem muitas pessoas que vão precisar ainda mais da gente mais para frente. E a gente precisa estar com a nossa lamparina acesa. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos despertar. Nós precisamos começar a gerar algo. Nós precisamos começar a ter dor de parto de algo. Que nessa noite Deus possa tirar tudo de nós, sabe? Tirar as vendas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Sabe? Que todo espírito de distração saia da nossa vida. Que a gente possa passar tempo com Jesus, cara. A gente não precisa ser uma pessoa expert em oração, a gente não precisa saber falar tantas coisas, a gente só precisa ouvir a voz de Deus. Às vezes, a gente vai entrar no quarto, a gente vai fazer algo, muitas das vezes, eu chego para Jesus e eu não tenho nada para dar, eu estou sendo sincera, às vezes eu não tenho nada para dar, e aí quando eu começo a ouvir Ele, sabe por quê? Porque eu parei para ouvir a voz dEle. Às vezes a gente quer sempre estar no lugar de falar e falar e falar, sempre estar falando, e a gente esquece de ouvir a voz de Deus. E é aí que a gente se perde. Porque a gente começa a dar valor às vozes do nosso interior, a gente começa a ouvir mais o nosso eu, mais a nossa vontade, e a gente esquece da vontade de Deus. Deus quer fazer algo novo. O vinho melhor, ele é sempre aquele que é para o final. O melhor vinho é o do final. Sabe? Cara, isso me fez pensar que
Tantas coisas em mim precisavam ser podadas. E talvez se isso não tivesse acontecido, eu não tinha parado para arrumar a minha casa. Talvez se isso não tivesse acontecido, se eu não tivesse tido esse tempo, eu ia continuar com minhas velhas práticas, eu ia continuar cometendo meus velhos erros, e eu ia continuar errando sempre no mesmo erro, porque eu não ia parar para ouvir Deus. Então que a gente possa desfrutar disso nesse tempo, um tempo tão difícil, um tempo tão doloroso, mas que a gente possa desfrutar, sabe, que a gente possa ouvir Deus falar. Ele continua falando, Ele continua falando, Ele continua falando. Mas que nós possamos ser os remanescentes. Que nós possamos ser aqueles que gemem. Sabe? Que nós possamos regar com as nossas lágrimas toda a terra fértil. Sabe que toda a terra seca, na verdade, que nós possamos começar a regar essa terra seca com as nossas lágrimas. Existe um povo que precisa da gente. Existe um povo que geme por nós, os filhos de Deus. Até quando sofrerei dores de partos, até que Cristo seja formado em vocês? O apóstolo Paulo fala em Gálatas 4. Ele está falando para os Gálatas, e ele fala: até quando eu vou sofrer dores de parto, até que Cristo seja gerado em vocês? Que Cristo possa ser gerado em nós, sabe? Que a gente possa ter esse estilo de vida com Ele. Não é tempo da gente andar dormindo. Não é tempo da gente andar dormindo, andar desperto. É tempo da gente estar com os nossos olhos abertos. É tempo da gente se apaixonar outra vez. É tempo da gente se desesperar outra vez. É tempo da gente perder o sono outra vez. É tempo da gente queimar de novo por Ele. Sabe, se nós perdemos isso, que você comece a achar dentro de você. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu não sei como você está, talvez você esteja passando por um tempo onde você acha que você não vai dar fruto algum, onde você acha que você está num tempo de escassez, mas eu quero te dizer que o ramo que permanece, ele dá fruto. O ramo que permanece na videira, esse dá fruto. Sabe, eu quero que você comece a olhar agora esses frutos, não só como frutos de almas, mas como frutos de um relacionamento. Frutos de um estilo de vida com Ele, sabe? Tem muitas coisas que Deus vai começar a mostrar para você, mas se você estiver disperso, você não vai ver. Os segredos de Deus, eles são para aqueles que estão atentos. Os segredos de Deus são para aqueles que estão dispostos a parar e a olhar. Que nós possamos entrar neste lugar. Que nós possamos entrar no tabernáculo e colocar lenha. Que nós possamos continuar pondo todos os dias lenha sobre o altar. Continuo com os olhos fechados. Em Juízes 2, antes, quando o povo já havia se corrompido, um anjo aparece em Boquim e ele diz ao povo: vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os altares, porque vocês não me obedeceram. Sabe? Aquele povo, ele fez acordo com a terra, ele fez acordo com aquilo que estava, ele começou a ter a perversidade, ele começou a se corromper. Mas Deus está falando para nós, cara, não se corrompam com esse mundo. Nós somos feitos para destruir os altares da idolatria. Somos nós responsáveis por destruir os altares. Somos nós que somos responsáveis.
de entrar no alto santíssimo lugar e apresentar os sacrifícios a Deus. Cara, vamos parar de ficar esperando dos outros. Não é porque ele é líder da intercessão que nós não temos a responsabilidade de orar. Nós precisamos nos colocar no lugar de adoração, de oração. Nós precisamos ser pessoas que oram, pessoas que vigiam, pessoas que estão atentas. Nós precisamos entrar neste lugar. Comece a olhar agora para dentro de você. Jesus, tem tanta coisa imunda dentro de mim, Pai. Mas eu quero ser limpo, Jesus. Eu não aceito ser o mesmo, Jesus. Eu não aceito voltar às minhas velhas práticas. Eu não aceito, Jesus, eu quero ser podada. Comece a podar, Jesus. Nós queremos apenas a Tua presença, Jesus. É neste lugar que nós queremos permanecer, Jesus. É nesse lugar que nós queremos ficar, Jesus. É nesse lugar, Jesus, onde o nosso rosto resplandece a Tua glória. É no alto sublime monte, Jesus, que nós queremos ficar. Nós queremos subir ao monte, Jesus, e só sair de lá quando a nossa face resplandecer, Jesus. Nós queremos permanecer enraizados em Ti, Jesus. Nós queremos gerar a Tua vida em nós. Nós queremos gerar, Jesus, filhos, almas. Nós queremos gerar a Tua vontade em nós. Seja gerado em nós, Jesus. Seja formado em nós, Jesus. Ah, Jesus, aqui está a nossa botija, Pai. Coloque óleo nas botijas nessa noite. Comece a apresentar a Ele quantas botijas você tem. Comece a apresentar perante a Ele as suas botijas. Deus, eu só tenho uma botija, Pai, mas enche até que ela transborde, Jesus. É nesse lugar que nós queremos estar, Jesus. Não tem outro lugar, Pai. Não tem outro lugar, Jesus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque nós andamos distraídos, Deus. Nos perdoa, Deus, porque nós andamos dormindo, Pai. Mas eu sei que ainda dá tempo de acordar, Jesus. Eu sei que ainda dá tempo de ouvir a Tua voz, Jesus. Isso não tem a ver com nós, mas com quem Você é, Jesus. Porque o Senhor continua sendo bom. A Tua bondade não está em nós, mas em quem Você é, Jesus. Nós não merecemos, mas o Senhor é. E simplesmente é o eu sou. O Senhor continua no mesmo lugar, Jesus. Nós queremos voltar, Jesus. Vê se há em nós um caminho mau, Jesus. Nós queremos converter, Jesus. Nós não temos muita coisa para Te oferecer, Pai. Nós não temos nada para Te oferecer. Mas nós temos um coração quebrantado, Jesus. Nós temos um coração contrito, Jesus. Nós temos nossas lágrimas, Jesus. Receba nossas lágrimas, Jesus. Receba o nosso clamor, Jesus. Desperta, Senhor Jesus. Desperta a igreja brasileira, Jesus. Desperta os ministros.
Desperta, Senhor Jesus, os sacerdotes, Pai. Nós queremos ser remanescentes, Jesus. Nós queremos permanecer em você, videira verdadeira. Nós não queremos ser os ramos que foram jogados fora, Pai. Tem sido tempo difícil, Jesus. Tem sido um tempo, Pai, muito difícil, Deus. Mas eu sei que você continua sendo bom. Eu sei que você continua movendo. Eu sei que o Senhor continua operando milagres. Ah, Jesus, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti, Jesus. Jesus, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez. Queimando de amor por Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o chão outra vez, queimando de amor por Ti. Que suba o incenso, dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Ah, Jesus. E pra onde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro. Tua presença me atrai. Então inunda-me com Teu amor, transporta-me com Teu amor, atrai meu coração a Ti, Senhor. Move-me com Teu amor, inunda-me com Teu amor, ensina-me a ouvir o Teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em Teus braços de amor.
eu me esvazio de mim mesmo. Eu me esvazio de mim mesmo. Jesus, e pra onde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Tua presença me atrai, Jesus, oh Jesus, eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Não vou te pedir nada. Jesus, hoje eu só quero tua presença. Eu não vou pedir nada. Só quero levantar a minha voz e te adorar. Hoje eu só quero tua presença. Não vou, hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz e te adorar. Meu lugar seguro, meu lugar seguro, Jesus, não outro, não há. Meu amado, o meu amado, meu amado, Jesus, meu amado, meu amado, meu amado, Nós estamos aqui, Jesus, nós estamos sentados, nós estamos sentados na sombra da tua árvore, Jesus. Nos dê algo fresco, Jesus, nesses dias, Pai. Nos dê o fruto. Nós queremos comer o fruto diretamente da árvore, Jesus. Dê algo fresco, Senhor Jesus, para nós, Jesus. Nós não vamos sair, não vamos sair, não vamos. Eu permanecerei. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque você continua sendo o mesmo Deus. Você continua sendo o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Senhor continua sendo o mesmo. Você continua sendo o mesmo, Jesus.
Você continua sendo o mesmo. Obrigado, Pai. Que essa palavra possa achar lugar em nós. Que essa semente possa, Senhor Jesus, começar a dar frutos, Deus. Nós queremos permanecer. Nós queremos permanecer, Jesus. Não mais um povo disperso, não mais um povo distraído, mas um povo, Senhor Jesus, que está, Senhor Jesus, no monte, que está no lugar, que está no alto sublime trono, que está no santíssimo lugar, Jesus. É nesse lugar, Jesus. Nós nos posicionamos agora como sacerdócios, né, Senhor? Nós nos posicionamos como sacerdócio real, Jesus. Aqui estamos nós, Jesus. Aqui estamos nós, ó Pai. Nós permaneceremos fiel, Jesus. Nós permaneceremos fiel, Jesus. Nós permaneceremos fiel, Jesus. Essa palavra possa alcançar o seu coração nessa noite, sabe? É muito mais do que só sentir a Deus, mas sobre Deus sentir nós. E que Deus possa sentir o clamor da igreja. Que as taças possam estar cheias de incensos, de orações. Que os anjos possam sempre estar levando as taças cheias de oração. Com as nossas orações, que nós possamos estar neste lugar de vigia, neste lugar de adoração, nesse lugar de busca. Que Deus possa encontrar em nós um coração quebrantado. De nada vale as nossas belas palavras de amor a Ele, se nós não tivermos um coração quebrantado. De nada vale. Jesus, Ele não precisa das nossas belas palavras, das nossas falsas e distorcidas palavras de amor para Ele. Ele só precisa de um coração quebrantado e sincero. E que possam ser esses dias onde nós vamos entrar no lugar santo, que nós possamos entrar no lugar, no nosso secreto, e que nós possamos rasgar o nosso coração. E que não venha haver máscaras, mas que venha haver um coração quebrantado e contrito. Que nós venhamos deixar Jesus nos podar nesse dia. Que nós possamos deixar Jesus nos podar. E por mais que doa ser podado, Ele sabe, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ouvido nenhum ouviu, olhos nenhum ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Ouvido nenhum ouviu, olhos nenhum ouviu aquilo que Deus, e jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus separou para mim e para você. Então que nós possamos permanecer neste lugar. Que em nome de Jesus essa palavra possa ser enraizada, Jesus. Eu peço mais uma vez, Jesus, enraize-se a palavra nos nossos corações, Pai. Nós não queremos sair daqui, ó Pai, e continuar sendo os mesmos, mas nós queremos ser mudados, Jesus. Nós não temos nada além de fome e sede por Ti. Então enraize a Sua palavra em nós, Jesus. Aqui são, Senhor Jesus, os Seus remanescentes. Eu profetizo, Senhor Jesus, que lá se levantaram uma geração de remanescentes, Jesus. Aqueles que não se misturam, aqueles que não fazem acordo com o mundo, mas aqueles que destroem os altares, que destroem os ídolos, Senhor Jesus. E essa é a minha oração nessa noite, Pai. Que nós possamos ser essas pessoas, Jesus. É isso que eu te peço, Pai. Obrigado, Jesus.
Obrigada, Jesus. Porque é tudo sobre você. É tudo sobre quem você é, Jesus. Jesus, eu não sou nada. Eu não tenho nada, Senhor Jesus. Mas eu tenho você, então eu tenho tudo, Pai. Toma o teu lugar, Senhor Jesus, em nós, Pai. Arruma a nossa casa, Jesus. Obrigado, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos bater palma para Jesus. Tremendo, tremendo, tremendo. Glorificado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória a Ti, Senhor. Oh, tremendo, Senhor, tremendo, tremendo. Oh, glória. Amém, igreja. Amém. Você está aqui na live. Essa aí é minha filha. Está dentro da minha casa essa semente. Glorifico o nome do Senhor, louvo a Deus porque foi de mim que saiu. E tenho aprendido a falar em nome de Jesus. Fico muito feliz porque isso eu quero que gere em você também que está aqui. Que você gere pessoas, filhos que vão queimar no altar do Senhor. Filhos que desejam queimar, deixar que o altar dê continuidade, queimando todos os dias. Você que talvez esteja aí com o seu altar apagado, comece a queimar de novo. Comece a colocar lenha, comece a colocar, mas não coma das ofertas do altar, amém? Se você ler lá em Levíticos, você não pode comer, e talvez você está comendo as ofertas do altar, amém? Eu quero convidar você para estar aqui quinta-feira às 19h30. Débora às 17h30, vai estar aqui as Déboras sentadas na mesa. Aqui elas estão trazendo uma palavra para as casas, nesse tempo, uma palavra para encher a sua casa, encher a sua vida, e para dar continuidade nesses dias de pandemias, que você está aí preso, está aí dentro da sua casa, confinado, mas que você vai receber uma palavra no teu coração, que você deguste dessa palavra de hoje, do altar do Senhor, de tudo aquilo que a Letícia trouxe para nós. Eu mesmo peguei minha parte, não porque eu sou pai dela, mas eu peguei minha parte. Domingo, às 19h também tem culto família. Esteja conosco na live. Estou convidando você que precisa de uma oração, coloque aí no Facebook aí que você precisa de uma oração, deixa seu telefone, nós vamos estar orando por você, amém? Eu oro por aqueles que estão enfermos, que você não desista. A última palavra é do Senhor na tua vida. Talvez você não pegou exame, você não pegou ainda, você está concreto mesmo com esse Covid-19. Creia, você não está. Deus está limpando o teu sangue em nome de Jesus, por poder que há nele. Pai, que o amor do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo e as suas promessas nos alcance até que o Senhor venha, que assim seja. Amém. Glória a Deus.